Oi, oi, meu amigo, minha amiga pecuarista, tudo bem com vocês? Carol Garcia chegando com mais um episódio do AcriCast, a voz da pecuária de Mato Grosso, com aquele tema que mexe com muitas famílias. Hoje a gente fala sobre sucessão familiar. Será que é um desafio, uma oportunidade, os dois? Como lidar com isso? Para falar sobre esse tema, a gente traz ele, que é administrador de empresas, é de família de produtores rurais e o diretor da Acrimad. Nosso convidado é ninguém menos do que o Daniel Wolff, que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Daniel. Uma honra te receber para a gente bater um pouco esse papo, você contar um pouco da sua história para a gente. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui dentro do AcriCort, um evento de grande importância para a pecuária brasileira. Então, agradeço a Deus por estarmos aqui, agradeço aos meus pais, aos meus avós e também à minha família, que me permitiram estar aqui hoje contando um pouco dessa história da nossa família para vocês. Muito bom. E assim, Daniel, você hoje como essa voz, né, falando sobre sucessão familiar para uma geração que está vindo aí e levando exatamente isso. É um desafio, é uma oportunidade com a sua própria história, que eu acho que isso é muito importante. É diferente, por exemplo, quando tem um consultor, uma pessoa que já passou, que ensina como lidar, administrar. Você não, você viveu na pele, vive na pele, né? Então a gente quer, já começando, o tema central da sua palestra, que você esteve no palco central aqui do AcriCort, uma palestra muito prestigiada, e a minha pergunta é simplesmente essa: é um desafio ou é uma oportunidade? Bem, você está fazendo uma pergunta para um pecuarista otimista, né? Coisa boa. Então, com certeza, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade única de quem tem esse privilégio de poder trabalhar nos negócios da família, e principalmente querer trabalhar no negócio da família. Então, toda essa história, existem oportunidades pessoais e oportunidades profissionais também, para quem toma essa decisão. E assim, conta pra gente, eu quero o nosso público, os amigos pecuaristas, aqueles que não são pecuaristas, mas têm uma curiosidade, profissionais que atuam nessa área também, dando esse suporte para as famílias, né, que estão nesse processo. A gente queria entender, então, como que tudo começou, porque eu sei que você foi fazer faculdade fora, a família já produtora, de produtores aqui em Mato Grosso, e você foi fazer faculdade fora, e aí eu quero saber de você, teve dúvidas se iria assumir ou não os negócios? Com certeza, né? Acho que todo esse processo demora tempo, e a associação tem que ser construída. Então, cada momento da nossa história, a gente tem uma percepção sobre aquilo que a gente está vivendo, né? Então, eu fui criado em Curitiba, daí tranquei o primeiro ano da faculdade, vim para o Mato Grosso para ver se era isso que eu queria mesmo, trabalhar com os meus pais e ver o dia a dia da fazenda mesmo, né? Eu acho que é importante você conhecer a realidade de uma fazenda, isso foi muito importante. E depois eu voltei para Curitiba, concluí o curso de administração e retornei, após a conclusão, para o Mato Grosso para dar o início do trabalho com meu pai. E a família já era pecuária ou agricultura pecuária? Qual era a atividade na época? Na época eu já fazia integração das duas atividades, né? Então trabalhava com agricultura, pecuária, genética e uma indústria de nutrição animal. Uhum. E aí, você já veio direto para a fazenda ou direto para a fábrica? Conta um pouco para a gente como que foi esse processo. Quando eu cheguei, eu falo que eu tinha um grande sentimento de improdutividade, porque para mim, eu estando na fazenda ou não, eu não fazia falta nenhuma. E eu tinha uma curiosidade muito grande se algum dia eu seria ouvido, porque eu participava de feiras como essas e só escutava. E meu pai falava uma frase que é muito boa e eu demorei anos para entender, que era: você não precisa fazer nada. Você estando aqui, está aprendendo muito. Mas mesmo assim, a gente fica criando a dificuldade dentro de nós mesmos. E eu aprender essa frase, o que ele queria dizer? Que eu estando no operacional estaria aprendendo muito. Isso durou em torno de 4, 5 anos, que eu fiquei dedicado ao operacional da fazenda mesmo, indo no curral, operando trator, colheitadeira, entendendo o dia a dia de uma fazenda e andando a cavalo, conhecendo de fato a pecuária na prática. Isso é fundamental para construir, hoje em dia, dar continuidade nesse trabalho. Então, não tive uma atividade específica, ou na indústria, ou na fazenda, mas foi ter a experiência de trabalhar em todos
os departamentos, principalmente do básico. Ô, Daniel, você falou algo aí muito interessante que eu quero, se você me permite, a gente dar uma abordada nisso, que é uma coisa que quase não se fala, que é sobre essa sensação de ser inútil, né? Não está fazendo nada ali. Que é um lado muito emocional que poucas pessoas que sobem num palco como esse falam, abordam, porque às vezes tem um constrangimento, né, e tal. E envolve, claro, a família. Mas eu, por exemplo, eu até comentei com você nos bastidores aqui, eu tenho principalmente mulheres, amigas mulheres que estão vivendo processo de sucessão e passam muito por isso, porque são vistas como a filha do dono. Para o homem também, né? Para você também teve, então, um momento desse. Eu queria que você falasse como que você superou isso, até para essas pessoas que estão nos ouvindo, que são filhos, e também para os pais, que muitas vezes não sabem o que está passando na cabeça de um filho, e vem uma pressão, vem uma cobrança, vem até, né, um certo exagero ali, que pode até fazer com que esses filhos se afastem. Faz sentido isso? Faz sentido, é um sentimento real, e o objetivo de compartilhar isso, demorei muito tempo para entender essa frase. E o objetivo é realmente ver que pessoas podem estar passando por esse momento sem essa necessidade. Então, por isso que quanto mais transparente for a relação, maior são as chances disso dar certo. E é uma questão, essa pressão é uma pressão social que a gente vive, que algumas pessoas exigem que você seja melhor que seu pai, te comparam com teu pai, mas será que você vai ser assim? Será que vai ser assado? E na realidade, cada um é único para Deus em primeiro lugar. E você precisa ter muita fé para acreditar que o seu propósito é esse. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima do seu propósito e vai tendo entendimento e sabedoria para continuar firme naquilo que Deus espera de você. A relação, no caso, você falou de ser transparente. Comunicação, nesse caso, é essencial. A comunicação na família, a comunicação no negócio, tem que ser uma comunicação muito estratégica. Você focou nisso também nesse processo? Você fala disso nas suas palestras assim também? Eu digo que eu aprendi a fazer isso. No início não fazia, guardava muita coisa para mim e conforme as coisas foram acontecendo, a gente vai entendendo que essa barreira foi criada por nós. E por algumas pessoas que falam para você que quando você vai trabalhar com o pai, nossa, trabalhar com o pai é difícil demais. E daí quando você acha que é difícil, quando você chega, claro, já falaram para você que é difícil. Por isso que é nós que criamos essa barreira, essa dificuldade. Porque numa empresa normal, o patrão falou, a água parou. E na família, por ser nosso pai, a gente acha que é diferente, a gente a leva para o pessoal. Então a gente tem que ter esses dois papéis, e não dá para separar o pessoal do profissional, porque nós somos uma pessoa só. Mas dá para a gente alinhar as expectativas para que essa relação seja prazerosa. Então esse é o grande oportunidade, é transformar um desafio numa oportunidade de alinhar as expectativas, mas principalmente de preservar a nossa maior herança, que são os valores. Os valores que nós aprendemos com os nossos pais. Sensacional. Então, um dos segredos aqui, anota essa chave. Alinhar as expectativas para tornar o desafio em uma grande oportunidade. Sensacional. E aí tem algum caso que você pode abrir para a gente, uma situação bem específica, ou algumas, que você pode dar um exemplo para a gente, assim, que teve esse momento, que, vamos sentar aqui que o negócio não está fluindo. Teve várias reuniões, né, de família, que meus pais promoviam essa reunião, que você tem a oportunidade de falar o que você está pensando, o que você está conversando um com o outro, né? Então, quem que é os interessados nesse negócio? Tem as questões que são familiares e tem as questões do dia a dia. Então, essa paciência do pai com o filho e do filho com o pai é fundamental para, de fato, entender se aquilo que seu pai está falando é aquilo que você está entendendo. E aquilo que você, como filho, está falando para o seu pai é o que ele entende. Porque o segredo da comunicação é o que o outro entende, não o que você fala. E principalmente com uma relação pessoal, essa confirmação é necessária para você não tirar as conclusões da sua cabeça e começar a tomar decisões baseado naquilo que você acha. Tem uma frase do meu amigo Antônio Schacker muito legal, que quem planta acho, colhe quase.
Então, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está comunicando para que as coisas fluam de melhor maneira. Lá vocês são em quantos filhos? Nós somos 3, né? Tem o Gabriel, meu irmão, que mora no Canadá, a minha irmã, que é psicóloga e mora em Curitiba, e eu, que moro em Sinop atualmente. Então você é quem realmente assumiu, tá junto ali. Seu pai continua na gestão? Sim, Continua? graças a Deus, meu pai A sua tá mãe junto. também atua? Minha mãe atua como mãe e como suporte. O papel da mãe é um papel muito importante nesse processo todo, pelo companheirismo, pelo bem-estar da família, pelo cuidado. E a mãe sempre tem uma sensibilidade maior sobre essas questões. Então é um esteio da família extremamente importante e que a gente tem o privilégio de tê-la junto conosco nessa missão. Hoje aqui na palestra, o que você apresentou mais assim para o nosso público ali? Eu amei a sua apresentação, que é o pecuarista otimista, né? E é justamente essa energia, esse otimismo que muitas vezes o pecuarista que está passando por esse processo, porque também tem o lado do pai, né? Que ainda tem uma insegurança, não sabe se está na hora, se não está na hora. Como que você trouxe isso para eles ali? A questão do otimismo é que eu vejo muito pecuarista reclamando da sua atividade, falando que é roubado pelo frigorífico, que tem problema de cigarrinha, que o vaqueiro está muito difícil. E essas dificuldades são passadas no dia a dia dos filhos. E que filho que vai querer trabalhar num negócio em que o pai sempre reclama que não tem uma lucratividade boa? Isso que é uma maneira que nós encontramos que de trabalhar com otimismo a vida fica muito mais fácil, é muito mais legal. Então esse otimismo tem que transparecer para as pessoas. E a equipe é reflexo do líder. Então quando você trabalha com esse otimismo, você dissemina esse otimismo dentro do seu negócio, as pessoas trabalham mais animadas, né? Acho que são 2 Hs. Você conhece os 2 Hs? Não, quais são? É a humildade e o humor. Uau! Fala para essa câmera aqui. Os 2 Hs é humildade e humor. Eu aprendi com um consultor que esteve lá esses dias dando palestra pra gente, que foi muito bacana entender isso. Todo mundo gosta de trabalhar com pessoas boas-humoradas e a humildade é um privilégio que Deus nos dá de exercitar todos os dias, que é fácil a gente perder isso. E quando a gente trabalha com humildade, as coisas fluem, as coisas dão certo, principalmente nos relacionamentos. Então é muito bacana poder exercitar isso todos os dias. E você falou outra questão do otimismo, né? Uhum. E a outra... Então, dessa mensagem que você trouxe mesmo para os pecuaristas, né? Aqui que estão nesse processo. Eu lembrei, a diversificação. A diversificação, a estrutura aumentam as chances de atrair sucessores. As pessoas gostam de estar perto de projetos que dão certo. Então, quando você cria uma estrutura de um conforto mínimo para a sua família, para os seus colaboradores dentro da fazenda, isso aumenta a chance. E um ponto muito legal e que meu pai fez comigo dentro da Fortuna, que é a indústria, foi a liberdade para se tomar algumas decisões, sempre com o olho dele também. Essa liberdade que o pai concede para o filho de assumir uma parte do negócio, de fazer e de ter a oportunidade de errar. E o pai ali dosando isso, lógico que o pai nunca vai deixar o filho tomar um grande erro, mas pequenos erros fazem parte do aprendizado. E o como o pai faz isso é mais importante do que ele faz. Então, o como nós fazemos essa comunicação dessa relação é fundamental para que as coisas deem certo. Imagino que sim. Tem quanto tempo que você está junto com seu pai já no negócio? 18 anos que eu estou aqui. Quanto você tem? Desculpa. 41. Opa, desculpa, 40. 40? Que Deus conserve, meu amigo. Amém, muito obrigado. 18 anos já. É possível a gente abrir um pouquinho assim de como era, como está, como foi, o que crescemos, como que você pegou a empresa, como que a empresa está hoje, futuros. Se você já tem filho, tem filhos? Tenho já 3. Já pensa nisso também, já leva para fazer junto. Conta um pouco pra gente então, como estava, como está e futuro. Eu gosto de falar que a sucessão é uma construção e essa construção leva tempo. Então, desde o nascimento, isso já deve ser planejado.
por aonde essa família quer chegar, como essa família vai se comportar durante os anos. E o Daniel, que chegou no Mato Grosso para trabalhar em 2006, não é o mesmo Daniel que trabalha hoje em 2024. E não será também o mesmo Daniel em 2025. Então, todo esse tempo é um aprendizado. É um aprendizado da vida. E cada maneira, cada palestra que eu dou, quem mais aprende sou eu, que vai exercitando a maneira que eu faço isso, e hoje pensando na minha família, que é minha esposa e meus 3 filhos. E o que eu vou fazer para ele para garantir que ele seja feliz? Que ele pode escolher não trabalhar comigo, apesar de eu quero que ele trabalhe. Mas é uma decisão dele. Eu quero a felicidade dele. Então, e para o pai é um desafio você aprender com quem você sempre ensinou. E eu estou tendo o privilégio agora de aprender com os meus filhos todos os dias. Eu tenho um filho, o Antônio, mais velho, de 9 anos, o Francisco, de 7 anos, e a Ana, de 6 meses. Uau! Então, filhos são heranças do Senhor. Então, é uma bênção poder ter eles e aí fazer esse exercício de, ao mesmo tempo, entender o meu pai, fazer uma autorreflexão sobre mim e também aprender e pensar no futuro da minha família. Da família. E hoje a Fortuna, que é a fábrica mesmo, né, a indústria de ração de vocês, vocês têm outras unidades, a matriz fica em Nova Canaã, é isso? Isso, a Fortuna fica em Nova Canaã e a gente tem um projeto de aliança com outras indústrias. Então nós temos uma aliança com o Petrônio lá em Pontes e Lacerda, que é a Fortuna Nutripontes, e temos uma aliança com o Moacir lá em Castanheira, que é a Fortuna Sansão. Então a gente está no nosso DNA essa inovação e esse conhecimento do produtor para produtor. Então a gente conhece os desafios do campo, somos produtores e a gente leva isso para os pecuaristas também, de uma maneira em que a pecuária seja o foco. Então a gente fala que a gente só fala, mas a gente vive o nosso propósito de transformar a pecuária e vidas no agro. Então é muito bom, através das iniciativas que a gente tem lá dentro, como o Encontro de Vaqueiros e Capatazes, que já está na 9ª edição, 10ª edição, que os colaboradores da região toda vão lá dentro da indústria para aprender. E o mais legal é que no dia seguinte eles estão fazendo diferente. E é aí que a gente pode aprender com os vaqueiros que estão na nossa empresa, com os quais eu aprendi muito no início do trabalho com meu pai, essa velocidade que eles têm para colocar em prática aquilo que aprendeu. Então nós que estamos na pecuária temos a oportunidade de vários eventos como esse, mas nós temos que colocar aquilo que a gente aprendeu no evento como a Acricorte em prática amanhã. Essa é a grande oportunidade que nós temos. E os nossos colaboradores fazem isso quando têm acesso a esse conhecimento. Que legal. Então, assim, além de ser uma fábrica de ração, foco na nutrição animal, além de ser uma empresa, um negócio, vocês também têm esse trabalho de capacitação mesmo lá dentro. Sem dúvida. Então, tem o dia do pecuarista, que é um evento focado para o pecuarista, e o dia de vaqueiros e capatazes, que é focado nas pessoas que pegam no rabo do boi no dia a dia mesmo, que fazem a pecuária, que fazem esse churrasco, essa proteína animal que a gente aprendeu ontem aqui na Acricorte, tão boa e tão rica como um dos alimentos mais completos que a gente pode ter. E aí eu já pego uma carona aqui, um gancho no que você está dizendo, porque foi o tema central esse ano, você como diretor da Acrimate acompanhou ali na região principalmente, o foco do Acrimate em Ação, que foi a questão da mão de obra, né? Você acompanhou ali junto com sem dúvida, o Elton Cabral. O Elton Cabral. E aqui ontem com o Fava Neves também, a gente bateu um papo muito legal e foi um gargalíssimo. Ele falou, Carol, hoje talvez... Eu não, sem medo de errar, é o maior gargalo da agropecuária brasileira, é a mão de obra. Sente isso lá, percebe isso, por isso esse cuidado do setor? Nós percebemos isso e também estamos tomando decisões diferentes para ter resultado diferente. Legal. Qual é esse? Bilhões, não é milhões, é bilhões de pessoas gostariam de ter a vida na fazenda. E os nossos colaboradores e nós mesmos que temos esse privilégio divino de estar lá, não damos o adequado valor. E se Deus colocou a gente na função de pecuarista, ou agronegócio mesmo, produção de grãos, não é somente pensando em nós ou pensando no lucro da atividade, mas é pensando na sobrevivência
das pessoas no mundo. Hoje o Marcos Fava Neves falou ontem, da grande importância que o Brasil tem no cenário mundial. E nós temos que ter orgulho daquilo que nós fazemos, que é produzir a mais nobre das proteínas animais, que é a carne vermelha. E o chapéu que eu estou usando hoje, não usava antes, é para simbolizar a paixão que a gente tem e para comunicar o agronegócio da melhor maneira. Se você for nos Estados Unidos, no mínimo 10 vezes mais pessoas estarão usando chapéu do que nós vemos nos eventos no país. E é por isso que nós, junto com a Fortuna, criamos essa iniciativa de fomentar o uso do chapéu mesmo, porque tem uma frase que o agronegócio é o guardião dos valores de um país. E é isso que a gente tem, é isso que tem valor. E é isso que a gente tem que usar o chapéu e mostrar para quem está na cidade. Vai ajudar muito essa comunicação. Já pensou se todo mundo do agro fosse identificado como do agro, como as pessoas iriam nos observar? Eu falei na palestra, o pessoal deu risada, que eu tô doido para ir para Curitiba, traiado do jeito que eu tô, e chegar lá no shopping, e as pessoas vão ficar olhando. Com certeza eles vão identificar, cara, esse cara é do agronegócio. E tem milhares de outros que estão lá, que são do agronegócio, e ninguém sabe. Então é uma oportunidade da gente comunicar melhor aquilo que a gente falou, no aspecto dessa batalha criada entre campo e cidade, mas também nós podemos fazer isso nas nossas fazendas todos os dias, que é, quando um funcionário chega para trabalhar na fazenda hoje, nós temos um processo de integração. E dentro do processo de integração desse colaborador, ele tem a história da fazenda, que é a história que eu falei hoje aqui. E ele tem o caminho que a gente quer tomar. E nós temos que passar essa paixão e esse orgulho de ser produtor para aquelas pessoas. Essa é a grande oportunidade. A gente pode parar de reclamar tanto sobre mão de obra e fazer mais. É isso que a gente precisa fazer. Perfeito. E aí a gente já entra no outro leque aqui, que é essa questão importantíssima. Falei sobre isso com o marketing, também com o Fava, com o João Branco, né? A palestra sobre o marketing, que é essa questão da imagem do agronegócio. Isso que você está trazendo, esses símbolos, né, que representam o agronegócio, com certeza são formas de quebrar tabus também, de reafirmar posições. Porque essa é uma coisa que o produtor não pode parar, nunca parece, né, Daniel? Não sei se você vai concordar comigo. Essa necessidade tem que se reafirmar, porque senão parece que ele é patrolado o tempo todo, né? Estou há quase 25 anos na comunicação e quase 25 anos no agronegócio, comunicação agro. E, assim, uma coisa que eu aprendi, e eu sei que você vai concordar comigo, o agronegócio, sem dúvidas, ele é, do meu ponto de vista, a atividade que mais serve. Todas as atividades, as profissões, elas têm esse papel do servir o outro, né? De você oferecer um serviço pro outro. Serviço já vem do servir, né? Yeah. Mas a atividade de agropecuária, se a gente for ver, ela é a que mais serve à sociedade, porque ela está na base, ela está no fundamento, que é a comida, que é o alimento. E aí, dentro desse conceito, vem a sua chegada numa entidade classe, né? Que você tem a oportunidade, por exemplo, de participar da construção de um evento como esse. Você tem essa visão, você já tinha, é algo novo, dessa importância da política de classe para a unidade do setor, quando a gente fala de imagem e tudo mais, posicionamento? Sem dúvida. Para mim foi um grande aprendizado. Meu pai sempre esteve presente nas entidades de classe, né, na FUMATO, na CREMAT, era presidente do Sindicato Rural de Nova Canaã, fundador do Sindicato Rural de Nova Canaã, e agora dentro da entidade, a gente vê o quanto isso é importante e o quanto nós precisamos de mais associados para que a gente tenha cada vez mais força para mostrar a grandeza do nosso negócio. E principalmente as parcerias com outras entidades que a gente tem isso, para que isso fique cada vez mais fortalecido dentro do negócio como um todo. E, claro, envolvendo todos os... Hoje a gente está num mundo globalizado, né? Não é segredo para ninguém, já é batido pra caramba. Mas é importante a gente trabalhar essa imagem, mas muito mais fazendo do que somente falando.
né? E a gente tem muita coisa feita por grandes pecuaristas, vários projetos no país inteiro que são grandes exemplos. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, que eu preciso te liberar também, vamos tentar elencar aí pelo menos 3 pontos hoje, que ainda você ainda percebe que são desafios para quem está vivendo o processo ou vai viver, né, de sucessão familiar, e como torná-los oportunidades. É possível listar aí 3 pontos principais? Sim, acredito que sim. Acho que é alinhamento de expectativa. Perfeito. É fundamental, atrelado a uma boa comunicação entre a família, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre vô e neto. Acho que essa comunicação, esse elemento de expectativa é fundamental. Eu acho que a humildade das duas partes e a generosidade do pai em entregar uma parte desse negócio que ele sempre sonhou e ele sempre tomou decisão sozinho por uma outra pessoa. E o outro ponto é a humildade para copiar e coragem para executar. Maravilhoso. Então, a gente participa desses eventos, né, que tem muito rico em informação, em conteúdo, e a gente tem coragem para colocar aquilo que a gente aprendeu em prática e investir num investimento muito baixo, que é o diesel. Para você abastecer a sua caminhonete, conhecer bons exemplos, falar das suas histórias, conhecer novas histórias e seguir junto no propósito de transformar a pecuária e vidas no agro. O compartilhar, né? O compartilhar também é extremamente importante. Daniel, quero te agradecer imensamente. Deixo o microfone aberto para você, para fazer suas considerações. Dizer que para a gente aqui da Acrimate, tê-lo como palestrante com toda essa expectativa e a repercussão que a gente está acompanhando é muito incrível mesmo. Até porque você é uma voz jovem dentro do setor, né? Vem aí somar com a diretoria. Então é uma honra poder bater esse papo, uma honra recebê-lo no Acricast, esse nosso projeto aqui que está começando, está engatinhando, mas dentro desse baita evento que já é o Acricorte, consolidado aí como o maior evento da cadeia da pecuária no Brasil. Fica com você as palavras para você encerrar. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço ao presidente Oswaldo por realizar, nos permitir fazer parte desse projeto do Acricorte, em conjunto com todos os diretores da Acrimate. E me sinto privilegiado pela família que eu tenho, ao meu pai, a minha mãe, e agora a minha família, que é minha esposa, meus 3 filhos, e que Deus nos abençoe e abençoe todos os produtores rurais, todas as pessoas envolvidas nessa cadeia. Vamos ter orgulho daquilo que a gente faz e assim a gente vai conquistar o reconhecimento de Deus na nossa missão do dia a dia. Muito obrigado. E essa que é a maior fortuna, na verdade, né? Essa é a maior herança. A herança. É os valores que a gente ganha e a nossa família. Sensacional. Muito obrigada mais uma vez. Você que nos acompanhou em mais esse episódio, eu agradeço a sua audiência. Compartilha, passa adiante essa mensagem tão positiva, tão otimista, mas muito real, que é que o nosso diretor trouxe aqui pra gente. Tem muito mais episódio, acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e, é claro, nosso canal no YouTube. Esse é o Acricast, a voz da pecuária de Mato Grosso, uma realização da nossa Acrimate, a marca registrada da pecuária de Mato Grosso. Aquele abraço e até o próximo.